coração. E o pastor lançou uma palavra e disse: portas estão sendo abertas. E Deus vai fazer. Ele disse que é impossível. Mas para Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Vamos escutar agora a palavra de Deus, porque Deus tem muita coisa essa noite. Diz para o seu irmão: essa é uma noite de vitória. Amém? Vamos escutar a palavra de Deus com o pastor Júlio dos Santos, que vai estar trazendo a palavra nesta noite. Deus os abençoe. Quantos veio receber a palavra de Deus? Diga: eu vim receber. Tem uns quantos que ainda não veio, né? Olha aí para o que está ao seu lado, diga assim: você veio receber? Pergunta para ele: você veio? Se você veio receber, então se prepare. Amém? Vamos estar pregando a palavra do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10 e 11. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: e não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fê-la entrar na casa de Obed-edom, o gitita. E ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom, o gitita, e o Senhor o abençoou e a toda sua casa. Amém? Pode fechar sua Bíblia e acompanhar em si a palavra do Senhor. Hoje falaremos acerca da arca do pacto. Conheceremos o que era a arca, por que era utilizada e qual era o significado, o que ela representava naqueles tempos. Vemos que a arca estava no Antigo Testamento. Hoje em dia, no Novo Testamento, onde estamos vivendo os novos tempos, também levamos a arca do Senhor, devemos levar como filho de Deus. Muitas pessoas têm esquecido e têm deixado a arca para trás. Ouvem falar, mas não tomam interesse em si. Mas vemos aqui nessa história, acerca deste homem, Obed-edom, que ele foi abençoado juntamente com a sua família pela arca do pacto. E podemos contemplar que ao estar dentro da sua casa, ele recebeu as bênçãos. No livro de 2 Samuel conta um pouco da história, onde involucra a Davi também. Em 1 Crônicas, capítulo 3 a seguir, você pode conhecer mais a história de Obed-edom. Só que eu gostei desse texto em 2 Samuel, porque aí está Davi junto. Todos conhecemos a Davi. Quem é que nunca ouviu falar da história de Davi? Eu acho que até as crianças cantam as músicas falando do rei Davi. Vemos um exemplo, um servo de Deus, uma pessoa que buscava a presença de Deus. Só que nesse intermédio, vamos conhecer o que é realmente ter essa presença e que propósito a arca leva para você e para mim. Ao ter a arca de Deus em nossa vida, em nossa casa, o que nos produzirá? Podemos contemplar alguns dos significados da arca, que ela representava a presença e a justiça de Deus. Era o significado daquela arca. Talvez nem muitos conhecem como ela era. Temos uma miniatura bem pequenininha aqui na mesa, para que você possa conhecê-la. A arca era construída de madeira, e ela foi folhada, em si banhada a ouro. Ela foi ordenada a ser construída por Deus. Ele pediu que a fizeram para representar a sua presença. Dentro da arca, lá continha a tábua dos 10 mandamentos. Juntamente estava uma porção do maná e também a vara de Arão, que ela floresceu ainda depois de estar seca. Algo interessante, conversavam com meu cunhado e falávamos acerca desses 3 simbolismos dentro da arca. Por que Deus mandou colocar ali? Porque são 3 pontos muito importantes que devemos ter na nossa vida espiritualmente para ser abençoado por Deus. O que vem, a tábua representando a palavra, a Bíblia. Devemos ter a palavra em nossa vida, conhecer a palavra, é no qual nós vamos poder presenciar nessa mensagem
o que nos leva a não conhecer a palavra, qual é os resultados. E o resultado em conhecer a palavra, qual serão. Então simboliza dentro da arca a palavra. A porção do maná simboliza o que é o alimento espiritual. A palavra é o Pai, o alimento espiritual é o Filho. E completando, porque não pode só ter a palavra sem o alimento. Muitas pessoas lêem a Bíblia e não entendem. Só leu um livro, só leu a palavra, mas não se alimentou. É necessário nós poder ler, se alimentar e concluindo no que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vem a vara de Arão, que era a autoridade. A palavra do Senhor tem que vir com alimento e autoridade espiritual para a nossa vida. Para que venha uma mudança, venha as bênçãos acontecer em cada um de nós. Então simbolizava dentro da arca esses 3 pontos. E a arca foi ordenada pelo Senhor estar dentro do templo, aonde esse templo tinha vários lugares. E aonde a arca estava era atrás, similar aqui, com um véu, uma cortina que separava a arca naquele lugar especial, que somente o sacerdote, o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar. Não era qualquer pessoa que poderia entrar e tocar a arca. Não era qualquer um que chegaria e falava, eu vou ali, eu quero ver a arca como está, quero sentir a presença de Deus. Não, somente o escolhido de Jeová poderia entrar. E mais, para que vocês conheçam um pouco mais do perigo que era aproximar-se da arca, o servo do Senhor escolhido, ele tinha uma vestimenta diferente de todos. Ademais de ser preciosa, com todo o luxo possível que o Senhor exigiu, tinha prendido em suas roupas sinos, no qual fazia barulho. Ele, ao entrar ao templo, fazia barulho. Isso significava que ele estava vivo, porque aquele que entrasse no templo e estivesse em pecado, ao mesmo instante morreria. Então ele entrava com o sino porque eles não sabiam se o sacerdote estava na presença de Deus, não tinha pecado. Por se acaso o sino parou de tocar, então significava a morte do sacerdote. Mas se ele chegasse a morrer, ninguém poderia entrar no templo e recolher o corpo. Então eles amarravam uma corda em si, ao redor deste sumo sacerdote, todas as vezes que ele entrava no templo. Então ele entrava com os sinos e a corda amarrada. E então ele ia e adorava a Deus pelo povo. Naquele tempo então, a presença de Deus, ela era filtrada. Primeiramente ela descia ali para o sumo sacerdote, para ele poder depois ver o que passaria ao povo. Então vemos algumas certas limitações. E ali podemos conhecer em si que tão importante e preocupante era entrar na presença de Deus naqueles tempos. Mas nos dias de hoje também podemos conhecer que Jesus veio tirar essas limitações e abrir o caminho para que você e eu pudesse adquirir a presença de Deus e ser abençoado sem um limite. Hoje você e eu temos total acesso à presença do Pai através do nome de Jesus. Hoje temos as portas abertas, mas naquele tempo não, tinha limitação. E conhecemos na história, nesse livro de Samuel, que vemos que Davi, ele foi recuperar a arca do pacto que tinha sido roubada pelos filisteus. E nesse livro, em 2 de Samuel capítulo 6, vemos a história que ele recuperou dos filisteus a arca. E ele ia em caminho levando a arca para a sua cidade, que a cidade de Davi era Jerusalém, a qual ele fortificou, preparou, armou. Mas ele sabia que faltava algo em sua cidade. Poderia estar fortificada, poderia estar preparada com o melhor, mas faltava a arca do pacto, que representava a presença de Deus. De nada nos serve ter tudo e não ter a presença de Deus. Se temos tudo e não temos a presença de Deus, concluímos, não temos nada. É importante a presença de Deus na vida do homem, para o que ele vai fazer, decisões que vai tomar e a vida que vai seguir. Um homem sem a presença de Deus, ele pode ter carro, casa, riquezas, mas você vai perceber que ele não é feliz. A presença de Deus nos traz paz, alegria, e ele nos traz o conforto verdadeiro.
Tanto mesmo o salmista dizia que quando ele ia à casa de Deus, ele se alegrava, porque quanto mais próximo do Senhor, para ele era melhor. Davi tinha tudo, mas quanto mais perto de Deus, melhor era, porque o dinheiro, riquezas, não traz a felicidade. Ainda tem algumas pessoas que dizem assim, o dinheiro não traz felicidade, mas bem que eu gosto de um pouquinho, né? Ele não traz, mas gostam. Mas, mais importante do que o dinheiro, é a presença de Deus. Se você quer dar um aplauso para o Senhor, dê forte esse aplauso para Deus. O homem e a mulher sem a presença de Deus não tem a felicidade que deveria ter, desfrutar como Deus quer. Quantas pessoas não podemos presenciar com dinheiro, fama, riquezas, morreram, chegaram e pereceram. Recentemente vimos casos de pessoas, cantores, atores famosos, que por uma overdose morreram. E não sabemos se morreram com Cristo ou sem Cristo. O que sabemos, que pereceram. Naquele último momento, somente Deus e eles sabem aonde foi o seu destino. Mas o que eu quero levar, eles tinham tudo, milhões. E que resultou? Felicidade? Não. Tristeza e morte. O homem sem a presença de Deus é morto. Dá uma olhadinha para o que está ao seu lado e diga assim, você está vivo ou está morto? Então, Davi recuperou a arca, ia pelo caminho. Algo interessante, Davi chamou uma multidão e disse, vamos fazendo festa, porque vamos levar a arca do pacto. Vamos levar para a nossa cidade, vamos ter a presença de Deus lá. E ele chamou toda a classe de pessoa para ir, e era uma multidão. E um detalhe que a Bíblia nos menciona, neste mesmo capítulo 6, diz que Davi mandou fazer um carro novo. Ou seja, naquela época, um carro novo era um carro de boi. Davi pediu que colocasse os melhores amortecedores, os melhores pneus, colocasse os melhores motores, 2 boi, assim, bem forte, como diz, bem sarado, não? Aqueles que valem caro. Lustrou as patinhas do boi, que ali ele podia ver que brilhava de longe. Deram do melhor naquele carro, colocaram pedras preciosas. Por quê? Davi disse, eu quero colocar o melhor para Deus. Mas se Davi estivesse entendendo realmente o significado dos 3 objetos dentro da arca e o que a arca seria para a vida dele, ele não precisaria ter colocado num carro de boi, mandado construir um carro de boi. Porque se Davi voltasse a conhecer a palavra de Deus como era, ele entenderia que as escrituras diz, ali podemos ver em Números capítulo 1, versículo 45, 47 em adiante, que nos menciona a história dos levitas. E a palavra nos diz que o Senhor levantou estes homens para armar e desarmar o templo e cuidar do templo do Senhor e todos os seus utensílios. E também cuidar para carregar a arca do pacto. Os únicos que poderiam levar a arca do pacto eram os levitas. Mas o que aconteceu? Davi disse, não, eu vou fazer o melhor para Deus. Muitas das vezes achamos que estamos fazendo o melhor para Deus e seremos abençoados. Cuidado. Devemos saber o que Deus quer de melhor para nós, não o que nós achamos que Deus quer para nós. E Davi constrói aquele carro, que nos dias de hoje poderia ser chamado uma limusine, e coloca uma arca. Davi chamou toda a classe de pessoa e disse, vai cantando, vai dançando, porque estamos levando a arca do pacto. Hoje em dia todo mundo pega um pouquinho e já diz, eu estou na presença de Deus. Porque se emociona, crê que está na presença de Deus, e ao sair da igreja diz, não, como eu me emocionei hoje eu vou ser abençoado, vou chegar em casa, vou encontrar o dinheiro ali na rua, porque Deus prometeu. Cuidado, diga para o que está ao seu lado, cuidado.